Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Aleluia! Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de novo no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Trazer a palavra, meditar com os irmãos e interceder pela igreja. É sempre muito bom e necessário. A Igreja de Jesus passa por provações grandes em muitos lugares. Em alguns lugares ela não tem liberdade nenhuma, em outros lugares ela está impedida total. Mas aqui nós ainda temos liberdade, em muitos lugares ela pode expressar e é ouvida. Então, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Que Deus possa abençoar você, sua família, com um dia de comunhão. Nós vamos meditar em João capítulo 12. Eu me propus, na verdade, a apresentar os 366 dias do ano. Deus me deu graça até hoje, acredito que vai continuar. Na hora que falhar, falhou. Não é Deus que falha, na hora que eu falhar. Mas, por enquanto, nós temos o mesmo desejo. Então, vamos à leitura. João, capítulo 12, versículos 34 a 41. Sempre, meus amados, nós aprendemos com o Senhor Jesus. Houve muita necessidade de exposição da palavra no passado, há muita necessidade de exposição hoje e vai continuar, porque sempre houve confusão, sempre houve dúvida, sempre houve pessoas mal intencionadas, além daqueles que não têm a compreensão de fato. Não são mal intencionadas, mas não têm a graça, não recebeu a palavra e às vezes se apresenta para fazer um trabalho que não é o dele ou dela, né? Hoje nós temos todas essas dificuldades. Então a leitura, João 12, 34 a 41. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o poder do Senhor, por isto não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente ler a palavra do nosso Deus. O versículo 41, o Isaías, aqui o escritor, o João, o apóstolo João, dizendo, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele.
O privilégio dos profetas de ver a glória de Deus. O privilégio dos apóstolos, alguns. Jesus chamou 12 discípulos, enviou estes homens como apóstolos, mas só 3 viram a glória, que foi Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João foram as testemunhas, as 3 testemunhas da transfiguração. Deus lhes concedeu a graça de ver a transfiguração de Jesus Cristo e, naquele momento, naquela visão da glória, eles viram o Moisés e o Elias. Agora o texto diz que os 2, Moisés e Elias, falavam com Jesus e não com os discípulos. Mas eles tiveram a visão. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Então, o profeta Isaías teve uma visão da glória do Messias. Falou da glória do Messias, mas não falou de uma forma clara no sentido de todos vão adorar o Messias, receber o Messias, vão crer sem questionar. Não. Além do judeu ser questionador em relação à fé, eles esperavam o Messias do jeito deles, e Jesus veio um Messias totalmente diferente. Então, meus amados, é bom a gente aprender. Neste texto, um pequeno texto, Jesus tinha feito muitos milagres. Jesus tinha feito muitas maravilhas. No capítulo 11, foram descritas muitas maravilhas, incluindo a ressurreição de Lázaro. E o Senhor Jesus tinha manifestado a glória de Deus, tinha pregado, tinha falado sobre o juízo deste mundo, tinha realmente trazido a manifestação do poder de Deus para os seus dias. E num daqueles momentos extraordinários, Jesus pede ao Senhor, pede ao Pai que o glorifique, e Deus lhe fala que já tinha glorificado e ia glorificar, continuar glorificando. E eles escutam o som, mas não entendem a mensagem. E, portanto, fica aquela dúvida, aquele problema. O anjo lhe falou, outro dia não, foi um trovão, foi um trovão forte, alguma coisa assim. Não entendiam a mensagem. Aí Jesus diz que aquela voz tinha vindo por causa deles. Aquela mensagem do céu era um apelo à crença, um apelo à fé, um apelo. O Senhor Jesus diz que aquela voz era por causa deles. Não foi por causa de Jesus. Jesus já era o Filho de Deus, já era conhecido dos céus e estava no centro da vontade do Pai. Então aquela voz ecoou para que eles se despertassem. Mas, como eles não entenderam a mensagem, ficou as possibilidades. Foi um trovão? Foi um anjo que lhe falou? Pois é. Aí o Senhor Jesus diz, enquanto prega, ensina, que vai ser levantado da terra. E eles tinham compreensão dessa história de levantar da terra, porque eles viram muitos enforcamentos. Muitos enforcamentos. A sociedade humana, ela é realmente ferida em vários aspectos, e determinadas correções implicava a pena de morte. E o Senhor Jesus fala aqui em ser levantado e eles associam com pena de morte. Não era incomum a linguagem. Eles ficaram apreensivos quando ouviram Jesus falar em ser levantado, em atrair a
as pessoas, e eles diziam: quem é esse filho do homem que vai ser levantado? Porque ele já começava muito, tinha aquelas, acreditava e depois deixava de acreditar, eles ficavam entre dois pensamentos. Mas a realidade da pessoa de Jesus como Messias já era um fato para muitos corações. E aqueles que estavam ali questionando se era um anjo, se era um trovão, eles acreditavam, mas acreditavam querendo uma mudança. Eles não acreditavam que Cristo, que o Messias, que o Cristo enviado, viesse de uma forma tão simples, viesse de uma forma tão comum. Jesus não fazia muita diferença entre as outras pessoas no aspecto da fala, no aspecto das vestes, no aspecto da alimentação. Jesus tinha realmente uma convivência absolutamente natural, normal com as pessoas, com a sua família e com o próximo. Resultado, o questionamento: quem é este filho do homem? Porque na lei nós ouvimos que o Messias permanece para sempre. Aí Jesus não desistia. Jesus diz: mas a noite vem, vai chegar as trevas, a escuridão. Então, enquanto tendes luz, andai na luz. Enquanto tendes luz, crede na luz, porque a noite vem, as trevas vêm. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Era maravilha a palavra ministrada pelo Senhor Jesus. Também nós temos aqui no versículo 37, diz: ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam. Eles não tinham aquela convicção a respeito da pessoa de Jesus. Acreditavam, um grande número acreditavam. Nicodemos falou em relação aos que acreditavam: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Não seria possível alguém fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Bom, mas a maioria não acreditava. Tinha que se cumprir. João diz: era para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Tinha que se cumprir essa palavra do profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação, Senhor? Aqui foi revelado o poder do Senhor. Algumas versões dizem o braço, a mão direita, o braço do Senhor. A quem foi manifestado o braço do Senhor? Ele vai mencionar exatamente as profecias do profeta Isaías, que Deus havia cegado, tirado o entendimento dos incrédulos, para que eles mantivessem a dificuldade. Eles, vendo, não vejam com os olhos, e se convertam, se arrependam, compreendam, e se converta e eu os cure. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo era uma missão profunda e completa: transformar o corpo e a alma, salvar, resgatar, revelar algo grandioso. Então, meus amados, é uma bênção a gente aprender. Nestes primeiros versículos, nós vemos que o Senhor Jesus tinha aquele incômodo permanente. Imagina só você ver as mesmas pessoas naquele ambiente que você ocupa e elas não estão ali porque gostam, elas estão ali para, tendo oportunidade de lhe acusar. Deus nos guarde, nos ajude e nos dê graça para viver, para ter convivência saudável com os nossos irmãos, com os nossos amigos e até com os nossos inimigos.
comunhão com o inimigo não é possível, mas a tranquilidade sim. Nós vamos orar e hoje nós vamos fazer a nossa intercessão pelas famílias quebradas, famílias feridas. O que é uma família ferida? Nós estamos vivendo uma fase terrível da história humana. Muita separação. Pais que se separam irresponsavelmente, não pagam o preço e esquecem completamente aquele juramento mentiroso que fez diante da autoridade civil e diante da autoridade religiosa. Então estão abandonando os filhos. São filhos, tem mulheres que têm 2, 3 filhos, cada um de um pai. Elas foram casadas, separaram, casaram de novo, tal. E eu fico pensando na cabeça dessas crianças. Vamos orar pelas famílias feridas. Bendito o Senhor, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, pela tua bênção, pela tua paz. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade que temos de buscar o teu santo conselho. Guarda a tua igreja, guarda os teus servos em todo lugar. Agora, Senhor, te apresentamos as famílias com problemas, as famílias feridas, as famílias que estão, Senhor, enlutadas, feridas, meu Senhor, desencorajadas. Socorre pelo teu grande amor. Estenda as tuas mãos sobre os pais e os filhos, abençoando assim cada família na tua igreja e fora dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.